A Nina dá uma festa em sua casa e convida o Silvio. Ele recebe uma mensagem anônima. Há um lobisomem entre os convidados. Você consegue encontrar essa pessoa? A primeira senhora está usando unhas muito longas e o segundo rapaz tem uma barba pesada. Mas isso não prova nada. Vamos dar uma olhada na terceira senhora. Ela está tentando esconder seus olhos de lobo amarelos e brilhantes sob seus óculos de sol elegantes. Na cozinha, o Silvio encontra 3 chefes preparando refeições deliciosas. Um deles é um criminoso. Você consegue adivinhar quem? A terceira senhora. Ela está adicionando fragmentos de vidro à comida. O Silvio chama a polícia e eles prendem a terceira chefe. Ela confessa que um dos convidados, o José, a subornou. Ele pediu que ela colocasse vidro no prato do Silvio. Mas há 3 Josés na festa. O policial lhes faz apenas uma pergunta. De onde você conhece o Silvio? O José 1 diz: sou um bilionário, não respondo a pergunta sem meu advogado. O José 2 diz: eu só vim aqui para ver a Nina porque ela é minha paixão. Nunca vi o Silvio antes. E o José 3 diz: o Silvio e eu estudamos na mesma faculdade. Não o vejo há muitos anos, mas hoje nos encontramos por acaso. Quem está mentindo? O José 1. Ele está usando uma camisa Gucci falsa. É improvável que ele seja um bilionário. No dia seguinte, o Silvio acorda em um porão empoeirado. Uma voz assustadora diz que ele pode passar por uma dessas 3 portas. Atrás da primeira porta tem um tanque com crocodilos. Atrás da segunda porta estão escondidas selvas cheias de animais selvagens. E tem uma baleia azul gigante atrás da terceira porta. Ela pode engolir facilmente um ser humano adulto. Qual porta é mais ou menos segura? O Silvio deve escolher a terceira porta. As baleias não podem sobreviver sem água, portanto não se trata de uma ameaça. O Silvio retorna ao seu escritório e descobre que alguém roubou a roupa de super-herói mais cara do laboratório. Apenas 3 pessoas sabiam da existência desse artefato e tinham a chave: a Mia, o Billy e a Rose. O Silvio questiona a todos. A Mia diz: eu não estava me sentindo muito bem ontem, então fui para casa mais cedo. O Billy diz: tranquei o escritório às 22 horas e levei minha chave comigo. E a Rose diz: realizei os testes técnicos da roupa à tarde. Depois disso, eu a tranquei e fui embora. Quem roubou a roupa? A Mia. Ela está usando uma fantasia de super-herói por baixo da roupa. O Silvio faz um acordo com Mia. Se eu escrever seu peso exato em um pedaço de papel, você devolverá a roupa. A Mia concorda e dá ao Silvio um pedaço de papel e uma caneta. Em 1 minuto, ela devolve a roupa. O que o Silvio fez? Ele fez literalmente o que disse. Ele escreveu a frase, seu peso exato no papel. O Silvio precisa encontrar novos investidores para a sua agência. Por isso está se reunindo com 3 pessoas, e cada uma delas lhe oferece um acordo. A Melina diz: eu costumava ter superpoderes únicos quando era pequena, mas não os desenvolvi. Agora estou velha e rica e quero investir em seu laboratório para ajudar pessoas como eu. A Carla diz: meus pais me deixaram bilhões de dólares. Quero investir em projetos progressistas. E o Alfredo diz: olha, eu posso ajudar você a desenvolver sua agência, mas quero ter o controle acionário e contratar minha própria equipe. Um deles está mentindo. Você consegue adivinhar quem? Dê uma olhada mais de perto na mão de Melina. Ela é um robô. Assim, sua história é uma mentira, pois os robôs não envelhecem. O Paulo ficou até tarde na biblioteca. Quando terminou de estudar, foi para casa. Enquanto caminhava pelo corredor escuro, ouviu uma voz vinda do vestiário masculino. Ele percebeu que alguém havia trancado a porta pelo lado de fora, então a abriu e viu o Tony. O cara não tinha ideia de quem o havia trancado.
Falou que tinha ido até a piscina, mas ela estava fechada naquele dia. Então, decidiu ir para casa, mas de repente alguém apagou as luzes e o trancou lá dentro. O Paulo prometeu encontrar o culpado. Na manhã seguinte, questionou os colegas de classe do Tony. A Cláudia afirmou que estava trabalhando em seu projeto na sala de aula. O Jorge disse: nadei na piscina por um tempo e depois fui jogar basquete. O Carlos estava com a Cláudia, mas saiu mais cedo para comemorar o aniversário de sua avó com a família. O Paulo descobriu imediatamente quem estava mentindo. E você? Foi o Jorge. No dia anterior, a piscina estava fechada. O André, que é fotógrafo, estava caminhando sozinho na região selvagem e encontrou um puma. O cara teve muita sorte e conseguiu escapar, mas descobriu que sua garrafa com filtro de água se abriu enquanto estava fugindo do animal. Agora estava sem água. Algum tempo se passou e o André ficou com muita sede. Ele tinha 3 opções. A primeira era beber de um lago salgado, a segunda era conseguir água de cactos e a terceira era obtê-la de um riacho lamacento. Ajude o André a fazer a escolha certa. A terceira opção é a menos perigosa. Não se pode beber água de um lago salgado, pois isso não mata a sede. Se ele bebesse suco de cactos, seria envenenado. Já a garrafa com filtro pode facilmente limpar a água lamacenta. Ele tem 13 corações, mas nenhum outro órgão. Qual é o nome dele? É o baralho de cartas. O que você consegue pegar, mas nunca arremessar? Um resfriado. Uma equipe de blogueiros foi até uma famosa casa mal-assombrada para fazer um vídeo sobre os mistérios escondidos lá dentro. Quando chegaram, não viram nada de estranho. A casa não parecia nem um pouco assustadora. Os caras caminharam até a construção, mas o cinegrafista Jorge deu meia volta e se recusou a entrar na casa. Seus amigos tentaram convencê-lo, mas ele insistiu que todos deveriam deixar a área imediatamente. Eles ignoraram os avisos e entraram. O Jorge ficou esperando na rua a noite toda, mas eles nunca saíram. Olhe a imagem e tente detectar o que havia de errado com a residência. Olhe para o chão. Todas as pegadas levam até ela, mas não há pegadas saindo do imóvel. Nossa! Eu sempre corro, mas nunca ando. Tenho boca, mas nunca falo. Tenho cabeça, mas nunca choro. O que eu sou? Isso mesmo, eu sou um rio. Olha a imagem. Você consegue identificar um ladrão? Pois é, o cara está dentro da casa à esquerda, ao lado da janela. Numa manhã de sábado, 2 irmãs, a Jennifer e a Maria, brincavam de esconde-esconde em casa. Quando foi a vez da Jennifer se esconder, ela decidiu levar o jogo para outro nível. Então, pegou o skate dela, saiu de casa e foi para a rua. A Maria contou até 100 e começou a procurar a irmã. A garota procurou por toda a casa, mas não a encontrou, então começou a se preocupar. Ela saiu e resolveu perguntar aos vizinhos. A Alice disse que passou a manhã toda cortando a grama e não viu ninguém. O Dennis falou que foi acordado pelo som das rodinhas do skate. A Lisa afirmou que estava viajando a negócios e acabara de voltar. Mas a Maria sabia com certeza que um dos vizinhos estava mentindo. Quem era? A Alice mentiu. Dê uma olhada mais de perto, a grama dela não está cortada. Uma princesa escapou de um dragão que a mantinha em uma torre. Ela estava caminhando por um corredor subterrâneo escuro com chão de areia quando de repente viu 3 túneis. O primeiro estava com fogo queimando. No segundo, pingava um ácido tóxico do teto. E o terceiro estava cheio de escorpiões venenosos.
5 minutos depois, a princesa chegou à superfície e correu pela floresta em direção ao seu reino. Qual túnel ela escolheu? O primeiro. Ela apagou as chamas com areia. Princesa esperta. Posso ser tocado, mas não posso ser visto. O que eu sou? O coração é a resposta certa. Olhe para a imagem. O que há de errado aqui? A placa diz carne fresca. O Heitor adora diferentes tipos de apostas. Cada vez que encontra seus amigos, ele tem uma nova. No fim de semana passado, ele sugeriu um desafio. Ele disse que poderia colocar uma xícara no meio de uma sala e facilmente engatinhar para dentro dela. Ninguém acreditou que ele pudesse fazer isso, então seus amigos tinham certeza de que ganhariam. Mesmo assim, o Heitor ganhou a aposta. Como ele fez isso? Ele disse que poderia colocar uma xícara na sala e engatinhar para dentro dela, mas não mencionou se era para dentro da xícara ou da sala. Então, ele engatinhou até a sala e ganhou a aposta. A Ana deixou uma lista de compras para o marido, o Jefferson. Havia apenas 2 itens, mas ela decidiu pregar uma peça no Jefferson, então não escreveu o que exatamente ele precisava comprar, mas sim 2 enigmas. O primeiro item em sua lista era: é cheio de buracos, mas ainda pode reter água. E o segundo item dizia: 4 dedos e 1 polegar, mas não está vivo. O que o Jefferson deveria comprar? O Jefferson precisava pegar uma esponja e um par de luvas. O André foi caminhar até as montanhas, mas de repente um terremoto começou. Ele caiu por um túnel estreito em um grande fosso onde viviam zumbis. Felizmente, o André tem 3 elixires diferentes que podem ajudá-lo. O primeiro pode fazê-lo crescer, o segundo pode fazê-lo voar e o terceiro pode torná-lo invisível. Ele só pode beber um elixir. Qual ele deve escolher? Ele não precisa crescer de tamanho porque não conseguirá passar pelo túnel se o fizer. Os zumbis que vivem na cova podem ouvir e cheirar, então eles vão encontrá-lo mesmo se ele estiver invisível. Ele deve escolher a habilidade de voar, isso ajudará a fugir. Um vilão notório sequestrou William, um empresário rico, e o trancou em um quarto. Eu não vou deixar você sair até que você multiplique por 2 o dinheiro que vou deixar para você. E o criminoso colocou 3.000 na mesa. Quando voltou, o William já havia dobrado o dinheiro, mas não havia saído da sala nem falado com ninguém. Como ele fez isso? Ele colocou o dinheiro na frente do espelho. 2 amigos, o Eric e o Ângelo, decidiram jogar. Sobre a mesa havia um prato com 11 maçãs verdes e 7 vermelhas. O Eric estava com os olhos vendados e precisava pegar algumas maçãs sem vê-las. Quantas maçãs ele deve pegar para ter certeza de que tem 2 da mesma cor? A quantidade total de maçãs no prato não importa. O principal é que existem apenas 2 cores. Portanto, se o Eric pegar 3 maçãs, haverá pelo menos 2 da mesma cor com certeza. 3 alunos, Amanda, Lisa e Marcos, estavam em uma festa na noite anterior a um exame importante, então eles não estavam preparados para a prova. No dia seguinte, ligaram para o professor e pediram que ele a remarcasse. Disseram que um pneu havia furado a caminho da universidade, o que era mentira. O professor concordou em remarcar a prova, mas disse que se descobrisse que estavam mentindo, todos seriam reprovados. Os alunos concordaram. Alguns dias depois, quando a Amanda, a Lisa e o Marcos chegaram à universidade para passar na prova, o professor lhes deu uma folha com apenas uma pergunta. Os alunos estavam sentados longe um dos outros para que não pudessem colar. Quando o professor recolheu as provas, nenhum dos alunos foi aprovado. Qual era a pergunta?
professor perguntou qual pneu furou. Eles não estavam prontos para isso e todos deram respostas diferentes. A Ashley convidou alguns amigos e preparou um jantar delicioso. Quando todos estavam à mesa, ela de repente percebeu que um de seus amigos não gostou da refeição. Quem foi? Foi o Chris. Ele secretamente compartilhou seu macarrão com o cachorro da Ashley. Existem 20 andares em um prédio residencial. Quanto mais alto é o andar, mais pessoas moram lá. Para qual andar o elevador vai com mais frequência? Para o primeiro andar, os moradores de todos os andares descem para o primeiro. Outro dia, a Maria estava remexendo no sótão de sua avó quando acidentalmente tropeçou em 5 correntes curtas, cada uma feita de 4 elos de prata. Ela achou que seria ótimo combinar todas elas em uma grande corrente de 20 elos. Quando ela voltou para a cidade, levou essas pequenas correntes para um joalheiro. Ele disse que custaria R$5 para cada elo de prata que ele teria que quebrar e depois soldar novamente. Quanto custará a corrente? A Maria poderia fazer isso por R$25 se dissesse ao joalheiro para quebrar um elo de cada corrente. No entanto, ela lhe pediu que quebrasse 4 elos de uma corrente e os usasse para prender as outras correntes, o que lhe custou R$20. A Stefânia ficou com fome e queria cozinhar um ovo por 2 minutos. Ela tinha uma ampulheta de 3 minutos, uma de 4 e uma de 5 minutos. Como ela pode cozinhar o ovo por apenas 2 minutos? Quando a água começar a ferver, ela deve girar as ampulhetas de 3 minutos e de 5 minutos. Quando a de 3 minutos se esgotar, ela precisa colocar o ovo na água fervente. Assim, ela terá 2 minutos restantes na ampulheta de 5. A Vitória e o Hélio estavam de férias. Um dia, a Vitória disse ao Hélio que não poderia ir à praia com ele porque não estava se sentindo bem. Quando o Hélio voltou ao quarto para pegar sua carteira, a Vitória tinha saído. Ele a encontrou perto da piscina e perguntou: "Você está sozinha aqui?" Ela assentiu, mas o Hélio percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Havia 2 copos e 2 porções de sorvete na mesa. Olhe para esta foto e tente descobrir quem é um alienígena disfarçado. É o cara de camisa amarela. Ele está comendo uma banana, mas não a descascou antes de morder. Provavelmente porque viu essa fruta pela primeira vez. 3 detetives famosos foram a uma cafeteria para discutir um caso complicado. Um garçom se aproximou deles e perguntou: "Todos querem café?" O primeiro disse: "Não sei." O segundo também respondeu: "Não sei." E o terceiro detetive falou: "Sim." Você sabe o que os 2 primeiros detetives pediram? Todos pediram café. Cada um queria bebida, mas os 2 primeiros não sabiam se seria a escolha de todos. Se os 2 primeiros não quisessem, teriam simplesmente dito não. Então, quando o terceiro ouviu as respostas de seus colegas e como também ia querer uma xícara, disse sim. O Rafael, o William, a Ana e a Gabi estão em uma sala de museu. Alguém roubou uma exposição inestimável da sala há algumas horas. O Rafael, o William e a Ana afirmam que não tem nada a ver com o crime, mas o detetive não acredita neles. Todos são presos e levados para a delegacia. Apenas a Gabi, que não respondeu à pergunta, está livre. Por quê? A Gabi é a detetive.
A Joana estava tomando seu café da manhã em uma cafeteria quando ouviu um carro freando muito alto e depois houve uma gritaria. Ela correu até lá e viu um homem com sua bicicleta no chão e um carro parado nas proximidades. O ciclista não parecia ferido e Joana o ajudou a se levantar. O motorista do carro também se aproximou deles. O ciclista apontou para o homem. Ele me fez cair batendo na minha bicicleta com o carro dele. Mas o motorista disse: eu o vi perdendo o controle da bicicleta no espelho, então caiu no chão e parei o veículo para ver como ele estava. A Joana quase imediatamente entendeu quem estava mentindo. Você já descobriu? O carro não tem retrovisores laterais. Também há muitas coisas no banco de trás que bloqueiam a visão da rua. Portanto, o motorista também não poderia ter visto nada no espelho retrovisor. O cara está mentindo. Um rico empresário era famoso por sempre usar um chapéu branco. Mas um dia, ele chegou ao escritório com um cacho de frutas na cabeça. Seus funcionários ficaram chocados, mas não ousaram questioná-lo. A situação se repetiu no dia seguinte. No terceiro dia, a secretária do empresário criou coragem e perguntou o que estava acontecendo. O homem respondeu: ah, é porque perdi uma aposta. Ainda não cumpri, mas farei hoje. Não precisa pedir almoço para mim. O que o empresário teve que fazer para cumprir a aposta? Quando fez a aposta, ele disse: se eu perder, vou comer meu chapéu. O detetive Marcos suspeitou que um homem cometeu um crime, então decidiu vigiar a casa dele. Não muito longe, ele avistou uma artista montando seu cavalete. Aparentemente, ela iria desenhar a casa do suspeito. A certa altura, o detetive teve que ir embora para a delegacia e pediu à garota que lhe telefonasse se visse alguém entrando ou saindo de casa. Ela concordou. Quando Marcos voltou à noite, a artista disse que não tinha visto ninguém. O detetive entendeu imediatamente que ela estava mentindo. Como ele descobriu isso? Quando ele saiu, todas as janelas da casa estavam fechadas, mas na imagem que a garota desenhou, elas estão abertas. Significa que alguém estava lá dentro, enquanto Marcos estava fora. Olhe para esta foto e tente entender quem é o Ben. É o cara que procura algo no chão. Ele é o único que não está usando tênis. Isso porque eles ainda estão em seu armário. Você tem um saco cheio de grãos de café e precisa usar este café para encher completamente 2 outros sacos do mesmo tamanho. Como pode fazer isso? Coloque um saco vazio no outro e encha-os com café. Uma grande quantia em dinheiro foi roubada do cofre do Guilherme. A polícia suspeita do Alan, mas ele diz: não sei nada sobre cofres e nem como abri-los. Sou um simples ferreiro. O detetive não acredita nele e pede para o cara provar isso. Ele dá ao Alan uma tarefa relacionada ao trabalho. Se conseguir lidar com isso, é porque está dizendo a verdade. O Alan recebe 5 correntes diferentes. Cada uma delas possui 3 elos. O detetive lhe pede para fazer uma corrente com essas 5 peças, mas ele pode separar e combinar apenas 3 elos. Em pouco tempo, o Alan terminou a tarefa e foi liberado. Como ele fez isso? O Alan separou 3 elos de uma corrente e os usou para conectar as 4 restantes. Você pode mover apenas um palito de fósforo para fazer um quadrado? Puxe este um pouco para cima. Aqui está o seu quadrado perfeito. O Bernardo, um famoso inventor, morava no 6º andar de um prédio. Após longos meses de trabalho, ele finalmente criou uma máquina do tempo e preparou muita comida, água e outras coisas necessárias para levar, porque estava pronto para testar sua invenção. Ele ajustou o cronômetro de forma que a máquina o levasse 500 anos de volta ao passado. O Bernardo estava prestes a apertar iniciar quando um pensamento lhe veio à mente. Ele pegou o mecanismo e o levou para sua garagem que ficava no térreo. Por quê? Dessa forma, o inventor evitaria se machucar. 5 séculos atrás, não existiam edifícios tão altos. Ele simplesmente cairia do chão da altura do 6º andar.
Olhe para esses caras com atenção. Um deles mentiu quando disse que não havia pintado o rosto sorridente verde na cerca. Qual é? É o cara da esquerda na tela. Verifique a mão esquerda dele. Mesmo que ela esteja no bolso, ainda dá para ver um pouco da tinta verde que ele usou. A polícia suspeitava há muito tempo que o Sr. Hélio era um contrabandista e que transportava coisas ilegais em seu iate. Naquele dia, eles tinham certeza de que a carga que procuravam estaria na embarcação dele. Vários policiais foram com um mandado de busca até a marina onde o iate do Sr. Hélio estava atracado. Eles examinaram todos os cantos da embarcação, mas não encontraram o que estavam procurando. De repente, o policial mais jovem da turma exclamou: "Já sei onde a carga está." "Onde ela está?" A carga só poderia estar debaixo d'água, embalada com uma capa protetora, ela estava amarrada à âncora. Observe estes dois caras, um deles não mora sozinho. Qual? O da direita, em seu banheiro há 2 escovas de dentes. Augusto, um empresário rico, levou documentos muito importantes para seu escritório, mas ele tinha uma reunião e precisou se ausentar por várias horas. Augusto pediu ao seu secretário que ficasse de olho em qualquer coisa suspeita. Seus concorrentes poderiam tentar entrar em seu escritório para pegar os documentos. Quando voltou, o secretário disse que tudo estava tranquilo, mas quando o homem olhou à sua volta, percebeu que alguém havia entrado no escritório. Aí, o secretário acabou confessando que tinha cochilado um pouco enquanto Augusto saíra. Como o empresário descobriu que alguém tinha entrado no seu escritório? O globo que estava sobre sua mesa está virado para o lado contrário. William, um empresário bem-sucedido, estava jantando em um restaurante caro. Em determinado momento, ele saiu para fazer uma ligação importante. Quando voltou, sua maleta cheia de dinheiro e documentos havia sumido. O ladrão só poderia ser um dos clientes. Quando a polícia chegou, interrogou todos que estavam no estabelecimento. A Karina disse que estava escrevendo um novo capítulo para o seu livro. O Paulo disse que estava esperando na fila para ir ao banheiro. A Dora já tinha pagado por seu café e estava vestindo seu casaco. E o Roberto estava fazendo uma videochamada com sua namorada. Os policiais não demoraram muito a descobrir quem era o ladrão. E você, já sabe quem é? O criminoso era o Paulo. Além dele, havia apenas mais 4 clientes no restaurante e todos estavam ocupados, então não havia fila nenhuma para usar o banheiro. A polícia foi informada de que um dos criminosos mais procurados, o Carlos Morales, iria chegar ao país. Segundo informações, o homem chegaria de avião. Infelizmente, a polícia sabia pouquíssimas coisas sobre ele. Ele era baixo, usava óculos e estava viajando com identidade falsa. O detetive Arnaldo foi para o aeroporto e deteve 4 pessoas que se encaixavam na descrição. Elas eram o Sr. Leônidas, o Sr. Celaron, o Sr. Taylor e o Sr. Sanches. Observe estes homens com atenção e tente descobrir qual deles é o criminoso. É o Sr. Celaron. O sobrenome dele é, na verdade, o mesmo do criminoso, Morales, só que está escrito ao contrário. Uma detetive está à procura de uma testemunha importante. Sem essa pessoa, ela não conseguirá solucionar um caso complicado. A única coisa que ela sabe é que a testemunha é canhota. Observe essas pessoas e ajude a oficial a escolher a pessoa de que ela precisa. É a garçonete. Ela está segurando a bandeja com a mão direita e servindo os clientes com a esquerda, que é sua mão dominante. Observe estas princesas e tente descobrir qual delas é a falsa. É a da direita. As tiaras das princesas da esquerda e do meio têm um brilho intenso, então dá pra ver que são feitas de metais preciosos. Mas a tiara da princesa do gelo não brilha, ela é feita de plástico. Um empresário chegou em seu escritório após uma longa viagem.
Ele deu falta de alguns documentos importantes que estavam sobre sua mesa e ligou imediatamente para a polícia. O detetive chegou pouco depois e, após interrogar todos os funcionários da empresa, acabou com uma lista de 3 suspeitos. Eles eram Ilma, a contadora, Sofia, a recepcionista, e Jonas, o gerente de vendas. Mas todas essas pessoas afirmaram não ter entrado no escritório do chefe. O detetive descobriu pouco depois quem estava mentindo. Você tem ideia de quem seja? O ladrão é o Jonas. As 2 mulheres usam salto alto para trabalhar, mas as pegadas deixadas no chão pertencem obviamente a um par de tênis. Uma velha senhora ligou para a polícia dizendo que alguém havia entrado em sua casa enquanto ela dormia. O intruso levara todo o dinheiro que ela guardava no armário da cozinha. A mulher tinha certeza de que era algum de seus vizinhos. A polícia foi à casa de todos, mas eles disseram ter passado o dia inteiro em casa. Observe as casas deles e tente descobrir quem é o ladrão. O Jota está mentindo. Ele não estava em casa. O carro dele foi estacionado perto da casa depois de a neve se acumular na entrada. Observe essas pessoas com atenção. Qual delas é a dona deste cachorro? O cachorro pertence ao cara do meio. Ele é o único que não está tentando fazer carinho no animal. Você sabe dizer quantas melancias há nesta imagem? 5. A Glória reprovou em uma prova de matemática. Por sorte, a professora era uma mulher compreensiva, então propôs um acordo. Se a garota conseguisse decifrar 3 enigmas, ganharia uma boa nota. Claro que a Glória topou. A primeira tarefa era descobrir a resposta para a seguinte equação. E você, sabe a resposta? A resposta é 232. A Glória nem precisou de muito tempo para resolver, então foi para o enigma seguinte. A Estela chegou em uma ilha para passar as férias lá. Todos os moradores sempre dizem a verdade e todos os turistas sempre mentem. 2 garotas se aproximaram dela e uma delas disse: "Oi, eu sou a Silvia, sou uma turista aqui. E essa é a Teresa, ela é uma moradora local. Você sabe dizer se as garotas são moradoras da ilha ou turistas?" Como os moradores sempre dizem a verdade, um morador nunca se chamaria de turista. Então, a Silvia deve ser uma turista, mas ela deve estar mentindo sobre alguma coisa. Se ela contou a verdade sobre si mesma, então está mentindo sobre a Teresa. Portanto, a Teresa também é turista. A senhora Virginia Dell era uma jovem rica. Ela amava joias e mantinha uma coleção com suas peças favoritas dentro de uma vitrine em seu closet. Certa manhã, ela entrou e descobriu que alguém quebrou o vidro e roubou suas joias. Um detetive tinha 3 suspeitos. A faxineira da senhora Dell, Willow, que limpava a casa todos os dias. A melhor amiga da senhora Dell, Kelly, que tinha a chave da casa. E sua prima Sofia, que estava hospedada com a senhora Dell para as férias. A Willow disse que ontem à noite, quando ela estava fazendo a faxina por volta das 22 horas, tudo estava bem. A Kelly disse que havia alguns dias que ela não entrava na casa. A Sofia disse que não faz parte da sua educação andar pela casa de outra pessoa e roubar joias. Quem roubou as joias? Foi a faxineira. Parece que logo depois que ela quebrou o vidro e roubou as joias, ela limpou os cacos de vidro enquanto limpava a casa também. Era uma noite tempestuosa. A Alana e sua irmã ficaram acordadas até tarde assistindo à televisão. Durante a novela, teve uma previsão do tempo. A Senhora do Tempo disse que continuaria chovendo por mais 2 dias, mas que em 72 horas seria um dia claro e ensolarado. A Alana se virou para sua irmã e disse que a Senhora do Tempo estava errada. De fato, a Alana tinha razão. Como ela sabia? Em 72 horas seria a mesma hora que agora, então seria a noite também. Não pode estar claro e ensolarado à noite.
Os Millers estavam fazendo um churrasco no quintal. Eles fizeram um pouco de suco de laranja fresco, e a Gisele se gabou que conseguiria dizer a diferença entre o suco fresco e o suco não muito fresco. Ela pediu à sua família que a testasse. Ela foi vendada. Seu irmão trouxe um pouco de suco velho da geladeira e a deixou beber, e então ele lhe deu um pouco de suco fresco. A Gisele soube dizer a diferença. Como? O suco mais velho da geladeira estava mais gelado do que o fresco que estava do lado de fora. O Sr. Thompson era um rigoroso professor de inglês que nunca permitia eletrônicos em sala de aula e lia todos os bilhetes em voz alta na aula. Então, os alunos precisavam ser astutos. Certa vez, ele leu o seguinte bilhete: 1, 16, 3, 21, 10, 23, 4, 8, 18, 15, 7, 20, 30. Eu gosto deste livro, eu costumava lê-lo sempre. Você consegue decodificar o que diz o recado? Os números representam o local de cada letra que forma o recado. A primeira é E, a de número 16 é U, a terceira é G, a 21ª é O, a 10ª é S, a 23ª é T, a 4ª é O, a 8ª é D, a 18ª é E, a 15ª é V, a 7ª é O, a 20ª é C e a 30ª é E. O bilhete diz: eu gosto de você. Oh. Era um dia preguiçoso e começou a chover quando o Sr. Jonas chamou um policial. Ele disse que alguém acabara de bater em seu carro e se afastara. O policial chegou. A única pessoa não muito longe do lugar do acidente era um homem tentando consertar seu pneu. O Sr. Jonas disse que aquele é o cavalheiro que bateu em seu carro. No entanto, o cavalheiro disse que não poderia ser verdade, porque ele estava ocupado consertando seu carro o tempo todo. Você sabe dizer quem está mentindo? É o cara consertando o carro. A chuva começou recentemente. Se ele estivesse arrumando o carro o tempo todo, o chão debaixo do veículo estaria seco, mas está molhado, o que significa que ele acabou de chegar lá. A Brittany estava tendo uma festa de aniversário à fantasia. Um detetive entrou no meio da celebração, dizendo estar procurando por um ladrão que deveria estar lá fingindo ser um convidado. Olhe para as pessoas e diga quem era o principal suspeito do detetive. Olhe para esse cara. Ao contrário de todos os outros convidados, sua fantasia é totalmente inconsistente. É um chapéu de cowboy com um blazer do Coringa. Ele provavelmente vestiu o que conseguiu encontrar na hora da pressa, tentando se esconder. Depois de vários crimes terem sido cometidos na cidade, a polícia decidiu interrogar o principal suspeito. Ele morava no interior. Quando os policiais entraram na casa, não encontraram ninguém dentro. Eles vasculharam por tudo, incluindo o sótão, que estava uma bagunça. Então, decidiram esperar o dono da casa voltar. Um dos policiais foi comprar água. Quando voltou, disse aos demais colegas que não havia mais necessidade de esperar. Por quê? A janela do sótão estava fechada quando a polícia chegou e agora está aberta. O criminoso estava escondido no sótão e escapou pela janela. Duas pessoas estão perto do rio. Ambas querem chegar ao lado oposto, mas o barco pode levar apenas uma delas. E ainda assim, elas conseguem atravessar o rio. Como? Elas estavam em margens opostas. O detetive Oliveira foi ao parque almoçar ao ar livre no sol, mas sua atenção foi atraída por 3 homens correndo ao redor de uma fonte. Cada um deles gritava: "Ladrão! Pegue o ladrão!" O detetive ficou confuso. Quem era o verdadeiro ladrão? Por isso, ele continuou assistindo. Depois de algum tempo, a distância entre os homens diminuiu. O detetive percebeu imediatamente quem era o verdadeiro ladrão. Você consegue descobrir também? Se o terceiro homem fosse o ladrão, o segundo teria apenas que se virar para pegá-lo. O mesmo vale para o segundo homem, o que significa que o homem que estava correndo na frente é o criminoso.
Como é possível colocar uma maçã inteira em uma garrafa de vidro sem cortar a fruta nem quebrar o vidro? Coloque uma garrafa sobre o galho de uma macieira na primavera. Aí, espere até que uma maçã cresça dentro dela. Saulo, um ladrão infame, voltou para casa uma noite. Apenas um dia antes, ele havia roubado algumas pinturas muito caras da casa do Sr. Sérgio. Ele estava na sala quando percebeu vários policiais se aproximando da sua casa. Saulo deu instruções à esposa e saiu pela porta dos fundos. Quando o policial bateu na porta, a esposa do Saulo lhes disse: "Meu marido está ausente há uma semana. Na verdade, ele deve voltar para casa hoje." Neste momento, Saulo entrou na casa. Ele abraçou a esposa como se não se vissem há muito tempo, mas os policiais não acreditaram neles. Por quê? Olhe para o cachorro. Se seu dono estivesse ausente por uma semana, o cão estaria pulando, feliz e animado. Mas o animal viu Saulo há apenas alguns minutos e não está demonstrando muito entusiasmo. Se estiver chovendo à meia-noite, você pode esperar que em 72 horas estará ensolarado? Sem chance. Em 72 horas será noite novamente. O detetive Oliveira foi chamado até uma pequena cafeteria familiar. A dona contou a história dela. Fui até a cozinha por alguns minutos e quando voltei, vi que todo o dinheiro do caixa havia sido roubado. Naquela hora, havia apenas 3 clientes na cafeteria. Todas eram mulheres. Quando o detetive perguntou quem havia pegado o dinheiro, cada uma exclamou: "Foi ela!" A primeira mulher acrescentou: "A dona é minha amiga. Como eu poderia fazer isso com ela?" A segunda mulher disse: "Eu estava olhando pela janela, tomando meu café, não vi nada." E a terceira mulher afirmou que nunca roubaria nada. Quem pegou o dinheiro? O detetive Oliveira descobriu rapidamente que o ladrão era a segunda mulher. Em primeiro lugar, as outras duas apontaram para ela. Em segundo lugar, ela alegou que a primeira mulher havia roubado o dinheiro. Mas se ela estava realmente olhando pela janela, como poderia saber disso? Durante um incêndio, um banco foi assaltado. O segurança disse à polícia que quis salvar um saco de dinheiro, mas ele teve que se agachar para amarrar a bota bem na frente da saída de emergência. Naquele momento, a porta se abriu e o acertou na cabeça. Quando voltou a si, o dinheiro havia sumido. Por que o segurança foi preso? Todas as portas de emergência abrem para fora. Uma jovem tem o mesmo número de irmãos e irmãs, mas cada um de seus irmãos tem 2 vezes menos irmãos do que irmãs. Quantas irmãs e irmãos existem na família? Existem 4 meninas e 3 garotos na família.